Dando continuidade então à nossa série de Areias, Pirâmides e Faraós, a história do Egito Antigo, nós falamos sobre a figura de Dom Pedro II e do grande valor que ele dava a questões de patrimônio, questões arqueológicas. E assim nós entramos agora aqui, lembrando que já que ele viajou lá para o Egito duas vezes, né? Fez excursões para aquele país. Nós vamos adentrar aqui para conhecer um pouco mais sobre esse Egito antigo, né? Ele focou tanto olhar em uma de suas viagens. Aqui nós temos uma citação de Heródotos, o mais conhecido como Heródoto, né? Isso aqui é a fala original em grego mesmo, antigo, de, da obra História de Heródoto, que é conhecido aí por muitos na história como o pai da história, apesar de haver discordâncias quanto a isso, né? A gente acredita que é porque é o mais antigo registro, mas há outras maneiras de pensar sobre isso que eu não vou trazer aqui, senão a gente vai focar em muitas outras coisas e fugir do assunto. Então, nesse trecho aqui, grego, Heródoto ele está fazendo uma referência a um rio, que claramente é uma referência ao grande rio Nilo, à margem do qual ficavam o quê? As grandes cidades do Alto Egito. Eu vou explicar um pouco o que é Alto Egito daqui a pouquinho, e nos próximos vídeos mais à frente também. Mas eis aqui o que ele diz, uma tradução, né, própria. Porque é evidente para um homem de entendimento comum, que não ouviu isso antes, mas vê que a parte do Egito que os gregos frequentavam com seus navios é terra adquirida pelos egípcios, em um presente do rio Nilo. Interessante notar que aqui ele fala dos gregos como Helenes, helenos, né? E não como a gente tem o costume de traduzir como gregos, né? Maneira antiga dos gregos, que nós chamamos eles, os gregos antigos hoje, se autodenominarem, os povos ali da época chamarem eles, a maneira mais específica e preciosista é helenos, né? E aqui a tradução eu coloquei grego mesmo porque é o que é corrente atualmente. Mas só para você se situar, se você ainda não entendeu aí onde é o Egito, ou não sabe onde é o Egito, é onde está essa bola aí, com margem preta e vermelha, e bem chamativa no centro do mapa, no continente africano. E aí o povo tem costume de às vezes esquecer, né, que egípcios são africanos, né? E aí tem uma discussão, um debate enorme em questão de filme, que não pode fazer uma pessoa branquela fazer um farol, coisa assim. Mas isso daí a gente tem que ver também o contexto, né? Você tem atores e você tem escolhas que as pessoas fazem e deixa elas escolherem, né? Tem gente que vai fazer muita alarde em cima dessas coisas, dizer que só pode representar quem é africano ou coisa assim, né? Mas não vamos ficar entrando muito nisso. Você tem aí escolhas e tem muitas escolhas também por detrás que são financeiras e escolhas até mesmo de perfil de personagem e perfil de escolha visando um público maior e até mesmo questões de dinheiro, né? Não temos tempo para falar sobre isso, mas fica aí para meditação. Essa foto aí é uma foto de satélite, obviamente, né? Nós temos aí o continente africano, o continente europeu, o continente asiático, o continente oceânico, né? A Oceania. Estados Unidos, Brasil, de maneira principal aí, né? África, Europa, Ásia, né? E Oceania e as ilhas ali próximas, né? E vamos dar um zoom, ainda numa imagem aí de foto de satélite aí da região norte da África, né? Pegando aí a parte de transição para o Oriente Médio, né? Mais acima à direita. Mas o que importa para nós é essa parte verdejante e verde, né? Que atravessa essa região bem desértica e bem amarelada, né? Então, se você olhou aí e está pensando o que é esse verde aí, é a parte fértil que acompanha, obviamente, o rio, que é o Nilo, né? Que Heródoto falou. No meio do deserto, esse rio Nilo atravessa aí, né, boa parte do continente africano. E para você perceber aí essa parte bem norte aí do Egito, você vai observar aí que há um contorno do delta, né? A gente fala de delta porque é a letra grega delta, né? Trazendo para o nosso português, seria o nosso D, né? Esse aí é o D maiúsculo.
só para fazer um paralelo, do alfabeto grego antigo, do alfabeto grego koiné também, que é o grego conhecido como grego comum, né? Koiné significa isso. Koiné é igual a comum, a língua comum, como se fosse um período ali próximo a Cristo, antes de Cristo, depois a Cristo. Esse grego comum aí, porque ele era comum à região do Império Romano, né? É como se fosse o inglês da época, a língua mundial, né? E aí, para a gente entender o delta aí, porque que a gente chama de delta do Nilo, a gente inverte, né? Formando um triângulo de cabeça para baixo, né? O delta, letra delta grega. E aí deixa aí bem nítida a importância do rio para essa região e na medida que ele chega ali mais ao norte, né, já no Baixo Egito, o Baixo Egito é em cima, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso. O Alto Egito é lá embaixo, ele não aparece aí no mapa, né? A gente foca aqui no Baixo Egito, porque o rio ele vem lá de cima, né? No caso lá de baixo do mapa, a parte geográfica mais alta dele é no sul. Ele vem descendo até chegar aqui no Mar Mediterrâneo, que está aí no topo dessa imagem, né? Mediterrâneo porque é de meio, né? Mediterrâneo, meio. Ele está ali no meio do continente africano, pegando ali também a parte do Oriente Médio e subindo ali a Europa. E aí você tem ainda mais uma outra imagem, né? Noturna, tirada pela NASA, que mostra a importância atual do rio Nilo, né? Cheio aí o Egito de cidades ao redor do Nilo, né? Por quê? Porque obviamente é fértil, né? Aí diante dessa realidade, há estudiosos que vão dizer que se não fosse pelo rio Nilo, os seus mais de 6.000 quilômetros de extensão, o Egito não existiria. Tem gente que vai dizer que essa é uma frase exagerada, outros vão dizer que é isso mesmo. Você fique à vontade. Aqui para ter noção de uma imagem mais aérea, nível de avião, helicóptero, né? Você vai perceber que o Nilo ele tem essa importância aí agrária, né, e de vivência. Ele quem dá vida para esse lugar desértico, sempre atuando até mesmo como um relógio da natureza para os egípcios antigos. Na época do Egito Antigo, o Nilo ali, então, com as suas questões de cheia e outras questões que a gente vai tratar agora, trouxe então uma divisão para o calendário egípcio antigo em três grandes estações. Eu trago aqui para vocês. As três grandes estações do Antigo Egípcio. Egito Antigo, melhor dizendo. A primeira que é Ahet, que é cheia, literalmente, a palavra significa cheia, e é conhecida como período da cheia, né? Que se a gente fosse fazer um paralelo impreciso, não tem como acertar muito, mas os estudiosos fazem, né? É aproximadamente o nosso calendário mês de junho a setembro. Você tem variações diferentes aí para os estudiosos do Egito, os egiptólogos antigos, né? A variação de um mês antes, um mês depois. Você tem depois aí a segunda grande estação, que é Perret, que é o período do plantio. Essa palavra ela significa literalmente emergência, que vai ali aproximadamente de outubro a janeiro do nosso calendário. E por fim, Shomu, que é o período da colheita. A palavra Shomu significa literalmente colheita. Então é a época das colheitas, que vai ali aproximadamente de fevereiro a maio. Então no período das cheias, o povo não tinha como plantar. Por quê? Porque os campos ficavam alagados. Assim, então, o que, que o povo fazia? Trabalhava na construção civil. Então era nessa época que eram construídas o que? As grandes pirâmides. Aí você tem nessa figura as pirâmides de Gizé, né? Duas apenas delas. Você tem aí templos também. No caso aqui é o templo deslocado, né? Porque houve uma construção de alagamento ali na região. Eles pegaram e cortaram as pedras, mudaram o monumento todo e jogaram mais para cima, um nível acima, e ali tem uma questão relacionada à energia, né, hidrelétrica ali na região. Então é o templo ali de Abu Simbel. E você tem também monumentos, como esses aí, né, e vários outros que eram construídos ali nessa própria época. Era também aberta, né, quando estava cheia do Nilo, aberta a época para a caça. E aí você tem um artifício arqueológico, né, uma peça arqueológica, onde você observa o indivíduo com as mãos na ave aí caçando, né? E ali uma mulher acompanhando ele com flechas ali, segurando. A gente poderia perder muito tempo, perder não, investir muito tempo aqui analisando, mas para o nosso propósito basta isso daqui. E aqui a gente tem uma imagem também que mostra, né, que é justo nessas épocas aí que a gente vai ter depois o quê? A plantação, depois da cheia, né?
e a colheita ali também, né? Ou geralmente associada à plantação, cheia, enfim. O solo já estava úmido, né? E você vai ter então ali por conta das cheias úmidas, você vai fazer o quê? Plantar. Solo úmido plantado, você também ali uma terra muito rica, chamada de terra preta ou terra negra, por conta das cheias do rio Nilo, que inundava ali aquilo que estava próximo e ficava aquela terra rica em minerais, né? O que facilitava então a plantação e uma rica colheita. Então o Egito, você pode perceber aí, antigo e até hoje, ele é conhecido como o Egito que vai crescer próximo ao Nilo. E aí muitos consideravam o Nilo até mesmo como uma divindade, né, no Egito Antigo. Mas aqui por agora, esse aí é o básico que a gente precisa saber para então na próxima aula a gente entrar na questão da cronologia, né? Sendo bem redundante. Então até daqui a pouco.